que Jesus nos ampare, nos proteja e nos abençoe. Mais uma vez aqui com os nossos queridos irmãos, seguidores dos trabalhos da nossa irmã Débora, dos amigos de nosso lar. A nossa proposta é exatamente fazer uma reflexão capítulo a capítulo do livro Obreiros da Vida Eterna. Hoje nós estamos na 11ª parte. Nós fizemos as nossas reflexões anteriores ligadas à Casa Fabiano, que é uma casa transitória dirigida pela nossa irmã Zenóbia, e vai ser uma casa em que será um processo de conexão entre aqueles que estarão sendo preparados para desencarnar na Terra, acompanhado por Jerônimo, André Luiz, o padre Hipólito, o ex-padre Hipólito, e a Luciana, e esses desencarnantes passarão por ali para chegar ao nosso lar. E nesse instante, os companheiros da equipe de Jerônimo foram convidados pela diretora da Casa Transitória, a Zenóbia, para fazerem uma incursão nas regiões muito próximas das chamadas abismos das trevas, para socorrer uma alma muito ligada ao coração dela. E ela sabia da importância desse grupo, desses 4, André Luiz, o ex-padre Hipólito, a enfermeira Luciana e o grande instrutor Jerônimo, para ajudar uma alma ligada ao seu coração. E no último capítulo nós mostramos que eles estavam ultimando as providências, para fazer essa incursão nas regiões abismais. E o André Luiz vai dizendo aqui neste capítulo: ao transpormos o limiar daquela zona que separa de proteção da casa transitória nas regiões das trevas, ele, junto com o grupo, tiveram seu trajeto para rumo a essa região onde está essa alma querida de Zenóbia. Algumas recomendações que ela deu, inclusive para que tudo que fosse no trajeto ligado a um material luminoso que fosse escondido, para que não chamasse atenção na caminhada, porque eles iriam a pé, essa informação, ou seja, eles seguiriam silenciosos a pé rumo aos beirais dos abismos das regiões das trevas, a fim de encontrar esse ser do qual a Zenóbia tem uma ligação profunda e quer ajudar. E ela diz: não será razoável utilizar, por exemplo, a volitação em distância tão curta, porque já estão nas trevas. A casa transitória ela fica exatamente na região de brumas pesadas. Então não é interessante nem razoável a utilização do poder de volitação para chegar até lá. Eles vão a pé mesmo, é a orientação que ela dá. Mais justo assemelharmos-nos aos pobres que habitam esses lugares errantes, os quais, enquanto perdure a pequena caminhada, deveremos guardar a maior serenidade, porque nós vamos lidar nesse trajeto com espíritos de profundo sofrimento, espíritos em angústias inenarráveis. Qualquer desatenção pode prejudicar, inclusive, essa excursão, esse objetivo de a Zenóbia chegar ao coração dessa sua alma querida que está exatamente mergulhada nas trevas. Decorrido alguns instantes, atravessamos as barreiras magnéticas de defesa e punhamos-nos a caminho. Então ele sai da zona protetora da casa transitória e começaram a caminhar naquelas regiões bastante difíceis. Vagavam no espaço estranhos sons, diz André Luiz, gritos de seres selvagens, em meio deles dolorosos gemidos humanos, emitidos talvez a uma grande distância. Aves de monstruosa configuração, mais negra do que a noite, de longe, longe, afastavam-se de nosso caminho assustadas.
Então este é o quadro, estão caminhando, vozes, gritos, súplicas, aves monstruosas voando, espantadas com essa caravana. Após alguns minutos de marcha, surgiu-nos, aí ele vai demonstrar a panorâmica externa, a lua, como uma bola de sangue, através do nevoeiro espalhando-se escassos raios de luz. A irmã Zenóbia colocara diante de nós um adestrado auxiliar especialista na travessia daquela trilha estreita, conforme a recomendação inicial. Nós guardaríamos rigoroso silêncio em fila móvel, ganhando essa estrada hostil. Todas as recomendações estão caminhando em fila indiana, nessas regiões lodosas, verdadeiros charcos, aves, gritos, sons estridentes, súplicas, etc. Tudo isso misturado com essa luz avermelhada da lua. Atingimos uma zona pantanosa em que sobressaía uma rasteira vegetação. Ervas mirradas, arbustos tristes, assomavam indistintamente exatamente aquele solo. Então vejo a imagem, que por sinal esse tipo de imagem desses cenários foram descritos, por exemplo, na Igreja Católica por Teresa d'Ávila, porque ela esteve nessa região, mas só tem que ela disse que esteve no inferno. A visão católica que ela tinha, ela demonstrava esse lugar como fosse o verdadeiro inferno. E algumas figuras trazidas no livro Céu e Inferno que mostram mais ou menos esses ambientes, mas que os católicos interpretam como fosse o ambiente do inferno. As vozes procediam de pessoas atoladas em repugnante substância, tais as emanações desagradáveis que pairavam no ar. A treva, bastante difusa, não deixava perceber detalhes, os pormenores do cenário. Estaríamos ante o abismo a que se referia Zenóbia, ou seja, que eles iam exatamente em direção às orlas desse abismo, dessas regiões abissais das trevas no chamado mundo extrafísico. Jerônimo seguia rente aos meus passos e o André Luiz diz assim: eu não contive e tive que perguntar para ele: aqui existem almas humanas? Ele estava horrorizado. Os pássaros estranhos, gemidos, lamentos, súplicas, aquelas vegetações rasteiras, uma lua mais parecendo uma esfera de sangue. O Jerônimo respondeu num gesto para que ele não falasse nada, porque a orientação era o silêncio. E o André Luiz caiu na asneira de falar com o Jerônimo se ali existiam seres humanos. E o Jerônimo pediu para ele calar. Naquele momento não era para falar. Bastaram, no entanto, as minhas 4 palavras curtas para que os lamentos indiscriminados se transformassem de súbito em rogativas tocantes e estertorosas. Ajude-nos, ele começava a ouvir. Só porque ele usou as 4 palavras, esses seres humanos nas trevas, nos lodos, nos lodaçais, nos pântanos das regiões das trevas, gritavam: ajudem-nos, quem passa, pelo amor de Deus. Salvai-nos por caridade. Socorro. Viajante, por favor, olhem por nós. As entidades em súplicas permaneciam presas ao mesmo lugar. Figuras animalescas, rastejantes, lembrando sáureos de descomunais proporções. Sáureos são seres semelhantes aos crocodilos, né? Então, muito grandes, avançaram para a nossa caravana, saindo da zona mais funda do Pantanal. Eram em grande número, davam para estarrecer o ânimo de qualquer pessoa chamada corajosa. Eu mesmo tive medo e tive vontade de sair dali volitando depressa, mas a serenidade dos companheiros contagiava e eu fiquei firme ali. Isso André Luiz contando. Quase imperceptível estalido partiu da destra da irmã Zenóbia, como fizesse assim, ó.
um estalo, né? 10 auxiliares aproximadamente utilizaram um minúsculo aparelho. Aliás, esse aparelho que emitia raios elétricos de choque através de diminutas explosões, bombinhas, né? Aquelas bombinhas. Então, esses aparelhos, ao toque de... Ela deu um toque para que eles pudessem fazer com que esses seres animalizados nas regiões das trevas, verdadeiros, aspas, né, sáuricos, verdadeiros crocodilos gigantes saindo do pântano, havia necessidade dessa excursão se defender. Utilizar esse aparelho, emitindo esses raios elétricos de choque, em que também havia essas diminutas explosões a partir da emissão desses raios eletrificados. Então havia como fosse os bombinhos, bum-bum, para poder espantar. Não é para atacar, é para defender esse grupo de excursionários que vão exatamente para a região, nas fímbrias das regiões abissais das trevas. Não obstante ser fraca a detonação, a descarga de energia revelava um vigoroso poder. Tanto que os atacantes monstruosos recuavam, precipitados, recolhendo-se ao pântano em queda espetacular sobre a lama grossa. Então eles recuavam. É um instrumento de defesa que a excursão precisava, liderado pela Zenóbia, tendo também a liderança do próprio Jerônimo, para que eles pudessem, mas foi exatamente porque o André Luiz utilizou 4 palavras e despertou o pântano. E eles precisavam se defender nesse momento. Multiplicavam-se as lamentações dos prisioneiros invisíveis daquela substância viscosa, dizendo para nós: libertai-nos, socorro, pelo amor de Deus. Mas a excursão seguia. Diligente, calada, silenciosa, a excursão continua. E André Luiz diz: eu compreendi que estava em jogo maiores interesses de trabalho e eu não insisti ali para dar atenção para esse choro, essas súplicas e essas lamentações. Minha posição era do subalterno chamado a cooperar, eu não tinha que comentar nada. Mais alguns minutos e havíamos atravessado essa região do pântano ou a região do charco. Penetrando um terreno de forma diferente, ficou mais aliviado. Ele ficou realmente mais tranquilo, porque já não era mais o pântano. Eles saíram do pântano e agora começaram, embora ainda estivessem visualizando negras entidades humanas que ficavam escondendo-se diante da caravana que ia para frente. Então eles se aproximavam, algum momento ameaçando atacar, mas recuavam por causa da extensão dessa excursão. Eram 25 espíritos, né, liderados pela Zenóbia. Então um bom grupo, né, várias pessoas. Então os espíritos recuavam, mas agora numa região diferente do pântano agora. Eles temiam-nos a expressão numérica e fugiam presurosos, porque era uma excursão com 25 espíritos. Prosseguindo essa marcha, nós penetramos uma escarpada região. E atendendo ao sinal da irmã Zenóbia, os 20 auxiliares que nos seguiam prostraram-se em determinado ponto com a recomendação de nos aguardarem de volta. Então, são 25. 20 auxiliares, eles vão a um certo ponto na orla das regiões dos abismos das chamadas trevas, né, do mundo espiritual. Então, a Zenóbia pediu para que esses 20 ficassem ali e os 5 foram adiante, né? O Jerônimo, o Padre Hipólito, a Luciana, o André Luiz e a própria Zenóbia. Então, eles foram em frente. Zenóbia, então, conduziam-nos nós quatro, né, a caminho adentro, acentuando que nós começaríamos isoladamente a primeira parte do programa de serviço. Em semelhante paragem, a atmosfera rarefazia-se de maneira muito sensível, a lua parecia até menos rubra, a relva mais doce, o ar mais tranquilo. Estamos em reduzido oásis de paz em meio de extenso deserto de sofrimento, diz aqui a Zenóbia para o grupo quebrando o silêncio. Agora podemos falar e podemos atender aos objetivos de nossa vinda. Primeiro ela faz uma referência àqueles sofredores dos pântanos, né, que eles encontraram pelo caminho. Na realidade ela vai explicar o seguinte: nós não somos impermeáveis àqueles gritos, aquelas súplicas de socorro desses espíritos, não. Está explicando Zenóbia para o André Luiz.
Na realidade, aqueles gemidos, naquele charco de dor, evidentemente, em que eles se atiraram voluntariamente, eles não estão ali de graça, eles que se atiraram nessas condições, escolhas dela. É claro que esses gritos dilaceram no espírito, as maldições desses infelizes mexem conosco. Mas, no entanto, a casa transitória, que Zenóbia, a diretora, né, tem lhe prestado o socorro possível. Socorro esse que até hoje vem sendo repelida pelos nossos irmãos infortunados. Então nós fazemos a nossa parte. Nós queremos ajudar esses sáuricos, né, esses verdadeiros crocodilos mergulhados nas regiões pantanosas de ambiente extremamente sofredor, né, um ambiente extremamente tenebroso. Mas eles voltam, nós ajudamos, recolhemos, auxiliamos, levamos para a casa transitória e eles voltam. O que é que nós podemos fazer? É uma decisão deles, né? E é a dor que vai fazer com que em algum momento, com muita dor somada, eles se transformem. Mas nesse momento, o auxílio que nós podemos dar, nós já demos. Em vão libertamo-lo periodicamente dos monstros que os escravizam, organizando-lhes o refúgio salutar. Mas eles fogem de nossa influenciação e tornam espontaneamente para o pântano, eles voltam de novo. É imprescindível que o sofrimento lhes solidifique a vontade para que as abençoadas lutas do porvir possam abrir caminhos novos para esses seres que se encontram mergulhados nos lodaçais das regiões abismais. Zenóbia, ela ainda disse o seguinte: compete-me agora alguns esclarecimentos para vocês. Nesse instante, deve esperar-nos lá na orla do abismo o irmão a que aludi, ou seja, é o irmão que vai ser acudido, vai ser auxiliado. É um ser que está ligado ao coração dela de outras encarnações, mas nesse lugar que ela chamou de orla do abismo, lá estará esse irmão que será socorrido. É um devotado amigo para mim, noutro tempo, pelo qual eu devo trabalhar na atualidade, através de todos os recursos legítimos ao meu alcance. Infelizmente, o pobrezinho mantém-se em padrão vibratório dos mais inferiores. Eu creio que ele precisa, pelo menos, eu passar para vocês essas explicações preliminares para facilitar exatamente essa colaboração que vocês vão dar para mim esta noite. Trata-se, este ser ligado ao meu coração, de um padre. É o padre Domênico, a quem eu devo, de alguma forma, muito. Foi ele, quando encarnado, e eu também era encarnada na época, um clérigo muito infeliz, incapaz de manter-se fiel ao Senhor Jesus até o fim da sua jornada. Ele iniciou-se nas lutas humanas tocados de sublimes esperanças, pelo menos na sua primeira mocidade. Mas o Domênico, o padre, o clérigo, porque os desígnios de Deus eram diferentes dos caprichos que ele alimentava no coração. Pelo menos ele era um homem apaixonado, voluntarioso, sensual. Em breve ele caía em despenhadeiros que lhe valem os amargosos padecimentos depois da morte. Aproveitou-se das casas quando padre, como clérigo, que é o Domênico. Então ele aproveitou-se das condições de sacerdote, né? Exatamente indo às casas das pessoas que consagravam a fé católica para materializar, para concretizar os seus propósitos menos dignos, conspurcando a paz e os corações sensíveis e amorosos desses lares. Então ele era um padre que se aproveitava das mulheres nos lares que ele visitava na condição de clérigo, na condição de sacerdote. Todavia, internou-se fundamente no lamaçal escuro dos erros voluntários, desprezando toda espécie de assistência. Colaborei durante anos consecutivos no serviço de orientação que lhe eram ministrados, mas, pela expressão extensa da fragilidade humana que ainda conserva, e também em minha própria alma, eu deixei ele de lado, abandonei-o também à própria sorte,
absorvida por sentimentos até mesmo de um certo horror. A minha deliberação estabeleceu cumprida pausa de tempo em nossas relações diretas. Ou seja, ela ajudou até um certo ponto, depois ela desanimou e passaram-se 40 anos e ele está nas trevas há mais de 40 anos. E Zenóbia já não se aproximou mais, está se aproximando agora, depois de 40 anos, utilizando, como eu disse, os 4 excursionários que vão fazer um trabalho de desencarnação, vão ajudar dentro de um processo de colaboração em processo desencarnatório. São 5 processos desencarnatórios que o André Luiz, o Jerônimo, a própria Luciana e o próprio Hipólito vão acompanhar. Mas ainda não chegou lá, eles estão ainda nesse processo, ainda estão na casa transitória, até chegar na Terra ainda estão na casa transitória, porque muitos desencarnados vão passar pela casa transitória também, desses 5, né? Bom, mais de 40 anos então ficou entre nós, me afastei de tempos a esta parte, porém, os seus sofrimentos acentuaram-se muito, obrigando-me a mobilizar as minhas humildes possibilidades em seu favor. Desencarnado desde muito, voltou da crosta terrestre em angustiosas circunstâncias. Ocasionou desastres morais de reparação muito difícil. Ele causou tanto problema como padre, o padre Domênico, tanto problema que, para reparar os erros que ele cometeu como sacerdote, segundo ela, são momentos de reparação muito difíceis, não são simples. E ainda permanece ele insensível às nossas exortações de amor, de paz, e ele conserva-se ainda em posição psíquica muito negativa. Por isso precipitou-se nessa temível aridez do sentimento, do coração, envolvendo em força que o aniquilo, o entorpecem cada vez mais. Para que males maiores não lhe ocorram, eu, Zenóbia, eu fui autorizada a incluí-lo entre os tutelados externos da nossa instituição, que é a Casa Transitória. Consegui, desse modo, de alguns dos nossos cooperadores lhe atenuassem esse momento, né, através de um movimento mais fácil, sem que pudesse ele dar conta de nossas operações, sob o ponto de vista de aplicação de energias fluido-magnéticas para ajudá-lo. Ele tem sofrido muito, no entanto, apesar da prostração, ainda não modificou a sua mente. Mantendo-se em pesadas trevas interiores, subtraindo-se a qualquer esforço de autoexame, o que lhe facilitaria, sem dúvida algum, o repouso espiritual se ele fizesse uma viagem interior, reconhecesse o erro, se preparasse para reparar, mas ele não reconhece o erro. Além desse alívio, que lhe é sumamente indispensável, o padre Domênico necessita reencarnar para reaprender, recapitulando o pretérito em um serviço necessariamente expiatório. Entretanto, a situação mental em que ele se demora cria-lhe empecilhos muito grandes, dificultando inclusive a nossa ação intercessória para a sua reencarnação. Por isso, é importante, claro que é importante que ele reencarne para sair dessas condições, e alguns amigos devotados, solícitos, amparam meu pedido a benefício dele. Com certeza, Domênico voltará a unir-se como filho sofredor de uma das suas vítimas do passado. Vítimas, verdugo, porque num gesto de vingança cruel, o ofendido eliminou o ofensor com a morte. Nós vamos conhecer essa história na próxima reunião. Essa história nós vamos conhecer a partir da incursão na mente esse padre Domênico pela Luciana. Nós vamos saber qual foi a história, quem o matou e como vai ser programada a reencarnação dele como filho daquele que o matou. Mas vamos continuar com a Zenóbia tentando ajudá-lo enquanto nas trevas, porque está sendo programado aí sim uma reencarnação para o Domênico. Ela, a própria Zenóbia, por um processo de uma intercessão direta, está tentando ajudar. Mas por que não pode reencarnar agora? Nós vamos explicar. Para reencarnar, o Domênico deve adquirir, pelo menos, a virtude da resignação, de modo a não aniquilar o organismo da futura mãe, porque quando o espírito está nessas condições do Domênico, ex-padre Domênico,
nas trevas, com revolta, com ódio, sem fazer um balanço de um processo de autoavaliação para ter contato com os seus sentimentos mais nobres, e ele está vedado a isso, ele se fechou a isso. Se ele reencarnar nessas condições, ele inutiliza no processo da concepção tanto quanto o revestimento interno do útero da mãe, como também, de alguma forma, a estrutura psicossomática, porque quando há um processo reencarnatório, há uma junção energética a partir, mente a mente, mãe, que vai gerar um filho que está sendo gerado com a ajuda da mente da mãe. Mas o físico, o fisiológico trabalha muito nisso, porque está se formando um outro corpo a partir do perispírito, através da mente que está reencarnando. E uma mente nessas condições destrói a possibilidade de uma reencarnação. Ela não se vingaria. Então é preciso trabalhar esse interior do domínio para que minimamente ele tenha condições de, na concepção, dar sequência a esse processo da recapitulação das equívocos do passado através da reencarnação com uma ex-vítima do passado e ele agora na condição de filho. E ele vai dizendo, para a obtenção desse resultado é importante que ele melhore intimamente a sua mente. Se conseguirmos que um raio de luz lhe penetre o íntimo, se nós possibilitarmos, por exemplo, que ele chore, isso é importante. Ou seja, eclodir algumas lágrimas que lhe desabafem o coração, dilatando-lhe um pouco o entendimento no campo do sentimento, será importante para a reencarnação dele. Porque aí ele experimentará novas percepções visuais, provavelmente conseguirá enxergar aquela que lhe foi desvelada genitora, ou seja, que também está programando a presença da quem foi mãe dele na última encarnação. Isso mexe com o sentimento também do filho, né? E para que possa ver se conseguimos fazer esse trabalho interior. Se conseguirmos, vai ser hora que a gente vai programar essa reencarnação imediata para ele. Mas continuando, conseguida essa providência, creio, segundo Zenóbia, será ele conduzido facilmente à indispensável conformação e às medidas iniciais de recapitulação terrestre. Reencarnação, novas experiências, considerando o cenário de vidas anteriores com cenários próximos da vida anterior para que ele possa reparar os erros que ele cometeu. Certamente, talvez até mesmo voltando na condição de pátria. Desde alguns dias, ouve-nos Domênico a voz, tal como um cego que não consegue ver. Eu não posso identificar-me perante ele a fim de não lhe prejudicar o trabalho de redenção. Ou seja, eu não vou me apresentar para ele. Eu quero ajudá-lo, mas eu não posso me apresentar. Quem vai se apresentar para ele em algum momento, no próximo capítulo nós vamos analisar, vai ser a mãe dele. Mas eu espero que nesta noite, muito nós possamos fazer em seu favor com os valores da nossa prece. Aguardando ainda que os informes detalhados e instrutivos a serem prestados pela clarividência da Luciana, que lhe possam elevar o tom vibratório. Ela está dizendo o seguinte: além de eu tentar ajudá-lo, vocês estão aqui não por acaso, eu trouxe vocês porque eu confio muito em vocês, e a Luciana, que tem a clarividência, a capacidade de clarividência, não é qualquer um que tem o adestramento com a sensibilidade de uma Luciana, ela com certeza vai poder nos prestar um grande serviço trabalhando a mente do Domênico. Por isso ela está aqui, para ela também trabalhar a sua clarividência no momento certo em que nós convocarmos. E, ocorrendo isso, como espero, no Cristo, eu chamarei mentalmente a nossa irmã Ernestina, que é a mãe, que foi a mãe dele na encarnação anterior. Porque a Ernestina, como mãe, dedicada, compassiva, com o fim de o recolher e conduzir a crosta para as providências cabíveis. Ou seja, a reencarnação nós providenciaremos também com a intervenção exatamente da mãe do nosso irmão que está aqui, o Domênico, sob o tratamento. Estou convencida, diz a Zenóbia, que, podendo ver a mãe, o Domênico se transformará em breves dias, preparando-se para a reencarnação próxima. E em vista do serviço a realizar, recomendei que 2 auxiliares o auxiliassem ou o trouxessem a um local adequado, onde nós possamos orar livremente, auxiliá-lo com as nossas palavras, sem uma interferência estranha.
Então ele está aqui na orla do abismo. Eu recomendei a 2 auxiliares que trouxessem ele aqui, para que nós possamos realmente auxiliá-lo com as nossas palavras, sem que haja uma interferência externa das regiões mais perturbadas. E agora que iniciaremos o trabalho de tanta significação para a minha alma, diz Zenóbia, insisto para que me perdoem o caráter particular, o caráter pessoal dessa minha rogativa. É que a oportunidade de nos reunirmos 5 irmãos tão bem sintonizados não é bastante comum em vista da providência assinalada para amanhã. Porque amanhã, que ele está falando, dentro da nossa narrativa, vai passar um tal de fogo que vai fazer a desintegração da atmosfera densa da região onde se encontram, nesse caso, nesse momento, a casa transitória de Fabiano. Então é que a oportunidade de nos reunirmos com esses 5 irmãos, nós sabemos que é importante porque sinto que não devo adiá-la, porquanto a desintegração de resíduos inferiores pelo fogo etérico se faz acompanhar de muitas renovações nesses lugares. Poderíamos, desse modo, Ernestina, ex-mãe do padre Domênico, o próprio Domênico e eu, perder sagrado ensejo de repetição problemática. Estejam certos de que vocês serão meus credores para sempre. Eu vou dever muito a vocês o favor que vocês estão fazendo para mim. Isso é Zenóbia para os 4. Tendo-se em conta a elevada posição da Zenóbia, comovia-nos semelhante demonstração de humildade dela. Constrangidos quase diante do seu exemplo cristão, seguimos-la a pequena eminência de um solo, vagamente iluminada, onde 2 companheiros velavam diante de alguém estendido em decúbito dorsal. Zenóbia aproximou-se maternalmente e, deixando-nos surpresos, sentou-se na erva rasteira, colocando a cabeça do infeliz no seu colo. Aquele homem, trajando um burel, aqueles hábitos religiosos, esfarrapado, negro, exibia horripilante fisionomia, e o André Luiz mostrando ele realmente parecia uma coisa mais estranha, cabelos em desalinhos, olhos fundos na caverna das órbitas, boca e nariz inchados em horrível máscara de ódio, de indiferença, era o quadro do padre Domênico nas trevas. Não acusou emoção alguma ao contato daquele colo amoroso e nem se apercebeu da nossa presença amiga. Ele estava todo em decúbito dorsal, né? Deitado no colo agora da Zenóbia, mas nem aí. Domênico, clamou a Zenóbia com ternura fraternal. Só depois de pronunciado o seu nome diversas e diversas vezes, foi que, como alguém que registrasse sons de muito longe, e exclamou irritadiço o Domênico: quem me chama? Quem é que me chama? Ó poderes orgulhosos que desconheço, deixai-me no inferno. Não atenderei a ninguém, não desejo o céu reservado a prediletos. Eu pertenço aos demônios, e exatamente aos demônios do abismo. Por favor, não me perturbem. Odeio, odiarei para sempre. Um ex-padre. Malvados, gozam vocês no paraíso enquanto aqui sofremos as dores atrozes. Hão de pagar-nos, olha o espírito de vingança dele. Deram-me o direito no mundo, prometeram-me a paz celestial, conferiram-me o privilégio sacerdotal e precipitaram-me nas trevas, desalmados. Satã é mais benigno do que vocês. Nossa venerável irmã, no entanto, longe de irritar-se, falou com ele pacientemente. Pediremos a Jesus, te restitua ainda que por alguns momentos a capacidade de ouvir. Solicitando-nos acompanhar da rogativa, e ela fez uma oração, exatamente solicitando aos bons espíritos, né, para que ajudasse o seu infeliz amigo, o padre Domênico. Depois da sua oração, ela colocou as mãos sobre a fronte dele e, a partir daí, né, o interpelado, revelando uma capacidade auditiva de começar a ouvir alguma coisa,
ele fez um esforço por se levantar, tateou em torno de si e gritou: quem é que está aqui? Somos nós, respondeu Zenóbia, desvelada, que trabalhamos em teu favor a fim de que obtenhas paz e luz. Quimeras, ele gritou na sua irritação, na sua revolta, acusando alguma transformação em mim, mas ele realmente, nesse momento, eu fui traído em meu ministério sacerdotal, negaram meus direitos prometidos, eu fui espezinhado, eu fui ferido. O que desejais de mim? Lastimar-me? Não necessito da compaixão alheia. Bem revoltado aqui, né? Aconselhar-me? Impossível. Eu estou cego, atormentado no inferno por deliberado menosprezo das forças divinas que me desampararam totalmente. Domênico falou então agora, a pedido da Zenóbia. Lembre-se que existe um ex-padre na excursão de André Luiz, que é o Hipólito. Nesse momento, o Hipólito é convidado por Zenóbia para manter um diálogo com o Domênico. E aí, o Hipólito, a pedido da Zenóbia, né, disse para ele: não te rebele, não se revolte contra a justiça de Deus. Justiça, diz ele agora, conversando com o padre Hipólito. Eu não tenho fome de direito? Não possuía eu prerrogativas no apostolado católico? Eu não fui um sacerdote fiel à crença? Há muitos anos eu padeço nas trevas e ninguém se lembrou de fazer-me justiça, não. Aí o padre Hipólito pediu para se acalmar. Calma-te. A consciência é o juiz de cada um de nós. Possivelmente envergaste a batina fiel à crença, mas você foi desleal ao dever. Temos conosco alguém com bastante poder de penetração nos escaninhos da tua vida mental. Espera, vamos orar em silêncio. O infeliz calou por alguns momentos, tomado sob um forte desejo de auxílio. E a partir daí foi endereçado para ele uma fervorosa prece, uma súplica rogando o lenitivo, né, para ele, para que aí entra a segunda personagem da excursão levada por Zenóbio, que é a Luciana. A Luciana, ela tem a capacidade de clarividência. E ela tem essa capacidade de visualizar consciências, sobretudo culpadas, né, com uma eficiência e uma precisão muito grande, porque ela é adestrada no campo da clarividência. E após a oração, evidentemente, a Luciana, ela começa a trabalhar a penetração na consciência do nosso ex-padre, né? E nesse momento é descrito a história dele de vidas passadas, a ligação dele com a própria Zenóbia, o que ele fez, o que deixou de fazer, as condições no que ele veio a falecer, porque que ele foi por tantos anos ainda nas regiões das trevas. E todo esse detalhe da vida desse padre nós vamos ler no 7º capítulo na nossa próxima live, porque é grande, não daria tempo, porque nós estamos no Instagram não consegue fazer uma live por mais de 1 hora, e eu não gostaria de entrar na história nesse momento dele. Eu vou deixar com que na próxima eu possa, nesse detalhamento, a Luciana vai fazer a concentração, num processo de uma eficiência com uma precisão muito grande, porque ela tem uma experiência muito grande na clarividência, e vai adentrar no mundo mental dele que próprio que não consegue ter esse equilíbrio mental, porque já está há vários anos nas regiões, nos limites das chamadas regiões abismais, regiões de muitas trevas, de muita dor, de muito sofrimento, de muita revolta, de muita angústia, embora ele esteja nesse momento em um oásis de uma proteção por intercessão direta da própria Zenóbia, em nome da Casa Transitória de Fabiano, para que ele receba um auxílio relativo no limite da possibilidade de ele também se permitir esse auxílio. Então ficaríamos para a próxima terça-feira a leitura mental através da clarividência que a irmã Luciana, que é uma enfermeira, fazendo parte do grupo de Jerônimo, junto com André Luiz e o Hipólito, vai fazer com
o nosso padre Domênico. E vamos conhecer um pouco a história dele, a ligação dele com a Zenóbia e etc. E ficaria então a nossa promessa para que nós façamos isso na próxima terça-feira. Deixando aqui um abraço muito respeitoso àqueles que estiveram conosco acompanhando-nos, aqueles que passaram rapidamente, aqueles que mais tarde possam nos dar também a oportunidade de poder ouvir mais uma parte de um capítulo, que foi o capítulo 6, para quem quiser acompanhar, do livro Obreiros da Vida Eterna, que foi a minha proposta com a nossa irmã, que está dirigindo com muito carinho e denodo os amigos aqui de nosso lar. Eu mando para ela, Débora, um grande abraço, e para todos vocês, da mesma forma, um grande abraço. Muita paz.